Um, dois, três. O livramento do cavalinho. É uma certa feita em uma cidadezinha no interior do Pernambuco, Morelândia, Pernambuco. Um famoso fazendeiro sucedido foi viajar. Ele foi para Dubai e deixou os seus vaqueiros cuidando ali da sua fazenda. E ele tinha um cavalinho entre os animais que ele tinha um cavalinho que ele gostava muito. Era um cavalinho muito sapeca, gostava de ficar correndo, campeando, escamuçando, correndo de um lado para o outro, né, no pasto. Ele fazia todo tipo de travessura, né, corria risco, mas ele achava interessante aquele cavalo. E uma certa vez, quando que ele foi para viajar, tinha ido para Dubai, esse cavalinho caiu no poço. E aí caiu no poço, os empregados ficaram preocupados e ligaram para o. Era um poço desativado, tinha pouca água, então ele caiu lá, mas tinha pouca água no fundo, ele não chegou a se afogar. E aí os empregados ligaram para o patrão lá em Dubai, né, os vaqueiros lá de Morelândia, e falaram que o cavalinho que ele gostava tanto, né, tinha caído no poço desativado. Por ser um dos cavalinhos prediletos dele, né, de estimação ali, ele nem usava para carga, usava mais para como ornamento ali mesmo na sua fazenda. E ficou triste com a notícia. E aí pensou, todo mundo buscando atrás da solução, o que fazer para tirar o cavalinho. E aí ele avaliou que era uma fazenda lá onde ia gastar muito. Se fosse pegar um guincho, um guindaste para tirar o cavalinho, ia gastar muito mais do que o cavalinho. Então esse fazendeiro também ele era apegado ao dinheiro, não queria gastar, né? Queria o cavalinho, mas não queria gastar. E aí todo mundo se reuniu, os vaqueiros e o fazendeiro ali também, através de videoconferência, e chegaram à conclusão de que a melhor maneira era sacrificar aquele cavalinho ali, né, para, já que ele estava ali, sacrificar lá mesmo e aterrar aquele poço para que outros cavalos, outros animais não viessem cair no futuro também naquele poço e o fazendeiro perdesse mais animais daquela forma. Então, o fazendeiro não queria isso. E aí decidiram eles mesmos, manualmente ali com a pá, com enxadas, cavar a terra e jogar sobre o cavalinho. E começaram a jogar as pá de terra ali. Triste, né? E de lá também filmando e o fazendeiro assistindo. E mais triste, né? Ele estava lá numa reunião para resolver seus negócios, provavelmente não pôde vir, mas acompanhando ali. E aí começaram a jogar terra. Quando as terras iam sobrepujando, quando ia cobrindo ali o cavalinho, ele se sacudia todo, se esperneava e relinchava e dava a volta por cima e acabava sempre ficando por cima da terra. Ao passo que os trabalhadores ali, os vaqueiros iam jogando terra, ele ia se esperneando, ele não ficava quieto, né? Ele fazia alguma coisa. Ele se esforçava, se esticava, né? Se esperneando, que a gente fala, e sempre ficava por cima da terra. E aí, o poço aqui era mais ou menos de 6 metros, daqui a pouco já estava com 4 metros, depois com 2 metros, foi assim, até que o cavalinho saiu, né? Então, se sacudiu a última vez a poeira, deram um banho nele e ele saiu vivo. Então, ele se livrou do poço. Ele não foi sacrificado, como o fazendeiro disse. E aí, o fazendeiro ficou muito feliz, né, por ter livrado o cavalinho dessa forma. Mas não foi o fazendeiro, nem foi a ideia, né, do fazendeiro e dos vaqueiros que salvaram o cavalinho. Foi o cavalinho próprio, que não aceitou aquelas dificuldades, não aceitou aquelas terras sendo jogadas sobre ele, mas foi fazendo alguma coisa, o que ele podia ali, ele foi fazendo, foi se livrando dos problemas e foi dando a volta por cima, como diz, e acabou se livrando e todo mundo ficou feliz. E a partir dali nunca mais nenhum animal caiu naquele poço. Então, qual é a moral da história? O que a gente tira de lição dessa história? Que a gente não deve cruzar os braços e aceitar os problemas sem fazer nada. Mesmo que aquilo que a gente tenha, que a gente pode fazer, a gente acredita que não vai mudar muita coisa, mas a gente fazer aquilo que a gente pode. Então a gente vai se livrando, né, de uma forma e vem outra pessoa ali, talvez
aparece outra pessoa para dar mais uma ajuda, e aí somando a nossa força contra o problema, as armas que a gente tem contra o problema, somando-se a arma de um amigo ali que vem para ajudar, a gente vai se livrar dos problemas. Então, é isso que essa lição desse cavalinho veio e fala para nós, né? O livramento do cavalinho veio para mostrar que, mesmo a gente tendo pouca coisa para fazer contra um mal, a gente tem que fazer essa pouca coisa, porque no meio do caminho tudo pode mudar, os planos podem mudar e pode aparecer a solução, e uma solução que a gente acha que não vai resolver, ela pode nos fazer atravessar um deserto, chegar lá, livre do outro lado lá, e teremos solucionado aquele problema que parecia tão gigantesco, mas que a gente venceu apenas dando o primeiro passo, apenas correndo atrás, se livrando ali, se esperneando, se sacudindo, dando a volta por cima e não aceitando aquelas pá de terra, de poeira que sobrevêm a todo momento, que são os problemas na nossa vida. Porque se você deixar acumular, daqui a pouco você vai estar coberto e vai estar aterrado no poço, e aí não tem mais volta. Então essa história também mostra que muitas pessoas se reuniram ali para achar uma solução, ninguém achou uma solução ideal. A solução melhor que eles acharam foi sacrificar o animal, mas o próprio Deus deu uma solução ali para o animal, que ele acabou sobrevivendo, chegando livre lá no final da história, e continuou vivendo por muito tempo, dando alegria ali para aquele pessoal da fazenda ali, correndo pelos pastos e vivendo essa vida que Deus nos deu, né, para que a gente seja feliz e corra atrás das coisas e não fique cruzando os braços no primeiro problema, não fique reclamando da vida, reclamando que está difícil, reclamando às vezes dos outros, terceirizando às vezes as nossas dificuldades, terceirizando os nossos problemas, né? Sendo que muitos deles é a gente mesmo que causa, e muitos problemas que sobrevêm não é culpa de ninguém, é apenas por a gente estar vivo, a gente acaba encontrando problemas pelo caminho de toda espécie. E isso acontece com todo mundo, então é aceitar. E aí, quando eles vier, não ficar parado, mas fazer aquilo, ainda que a pequena coisa que der pra gente fazer, a gente lançar a mão disso e fazer, e não ficar, e não aceitar que está tudo perdido, porque para nós humanos pode parecer que está tudo perdido em algum momento, mas Deus tem a solução para todas as coisas. E aí, mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé é capaz de crescer e se tornar uma árvore gigante onde os passarinhos vão fazer seus ninhos ali. E é capaz também de mover montanha de lugar, né? Fazer a montanha sair do lugar e se atirar no mar, se assim a gente acreditar. Isso acontecerá, disse a palavra de Deus para todos nós. Porque não é a gente que vai realizar as coisas, não é a gente que vai livrar dos problemas, mas é Deus. Ele pode tudo e sabe tudo, então confiar nele e o mais tudo ele fará. Foi assim com a história do cavalinho, e é assim com todas as histórias, os episódios, os fatos que acontecem em nossa vida. A gente tem que colocar como solucionador dos nossos problemas o Criador, que foi quem tudo criou e sabe como tudo se originou, por onde tudo vai passar e onde tudo vai chegar, né? E qual é o resultado final de todas as coisas. Valeu!